Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a turminha que estão aí online na unidade. Mais uma vez aqui em busca de conhecimento, né? Agradeço a presença de vocês. Todos acompanharam a nossa campanha, né? Mais Saúde, TOTUS e P. Iniciamos no mês de setembro, né? Sobre a prevenção de suicídio. Trouxemos o tema depressão, bem importante, né? Acho que muita gente deu feedback positivo da palestra. Em outubro falamos sobre o câncer de mama. Na verdade, foi câncer ginecológico, não foi só sobre câncer de mama. E hoje estamos com a doutora Adriana. Muito obrigada pela presença, doutora. Para falar sobre câncer de próstata, né? E eu quero realmente agradecer, porque é muito importante a presença de vocês e prestigiar esse momento que a TOTUS IP proporciona, né? Porque é levando conhecimento para vocês que a gente pretende, de alguma forma, ajudar e prevenir a família de vocês, conhecidos de vocês. Nós aplicamos uma pesquisa, iniciamos em outubro, uma pesquisa de prevenção, a gente chamou essa pesquisa. Nem todo mundo participou, mas algumas pessoas participaram dessa pesquisa. Nessa pesquisa tinha algumas informações sobre o tema, para aumentar o conhecimento de vocês, algumas curiosidades. E a gente fez perguntas também, se as mulheres já tinham feito o exame de prevenção, os homens também. A maioria tinham feito, então acho que foi muito positivo esse resultado, mas alguns não tinham feito. Então, fica o recado, busquem e façam o exame. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa, 70% das pessoas que responderam essa pesquisa informaram que conheceram alguém muito próximo que relataram, né, o diagnóstico de câncer. O que mais apresentaram, o maior relato foi o câncer de mama e o câncer de próstata. Né? Então, eu vejo realmente como é importante a gente trazer esse tema para a organização, trazer palestras. Eu agradeço por vocês terem compartilhado essas histórias, algumas histórias tristes, que o diagnóstico já foi tardio e a pessoa realmente acabou falecendo, mas muitas histórias alegres, que pela prevenção conseguiu descobrir o câncer a tempo, foi feito o tratamento e essa pessoa está bem e junto aos familiares. Então, para mim, me chamou a atenção, então, do público que respondeu à pesquisa, 70% relataram viver isso. Então, cada vez mais é comum e cada vez está mais presente. Então, por isso, realmente, a importância da prevenção, a importância de aumentar o nosso conhecimento, tá? E eu quero convidar uma pessoa aqui na frente, antes de iniciar a palestra com a doutora Adriana, alguém que muitos aqui conhecem, que passou por isso, né? Até me arrepiei. Eu quero chamar o Abdala aqui na frente, para falar um pouquinho como foi. Graças a Deus é um caso de alegria, né, Abdala? Eu quero que ele relate para vocês, talvez muitos aqui nem sabiam que ele passou por isso, mas eu quero que ele fale para vocês como é que foi esse processo. Obrigada. Nossa, vou falar aqui, vai ficar meio estranho. É melhor aqui. Tá, deixa eu falar aqui. Então, da prevenção que eu poderia falar. Eu poderia falar um monte de coisas, mas a palestra aqui não é minha, é da doutora Adriana. Então, só estou dando uma entrada. Eu posso citar 3 coisas que foram muito importantes pelo meu processo, que eu passei, estou passando e ainda vou continuar passando, porque essa prevenção só começou. Eu fiz a cirurgia, mas isso vai levar para minha vida toda, os meus exames eu vou ter que continuar fazendo. Então, teve 3 coisas que foram muito importantes para mim. Os exames, a prevenção. Esse é muito fundamental. Você tem que se prevenir, fazer os exames para ter uma solução rápida e você descobrir o caso no começo. Porque eu mesmo fazendo exames assim há vários anos da minha próstata, porque eu fui muito ativo com educação física, fazia muito exercício. Não posso falar da bicicleta, que foi fundamental, mas eu andava muito de bicicleta. Então eu não sei se é o fundamental disso, mas eu tinha muita atividade física, essas coisas. Então eu fazia muito exame. Então eu vinha acompanhando a minha próstata, o meu PSA há anos. E mesmo acompanhando assim,
2 vezes ao ano. Eu fiz um exame o ano passado em fevereiro, estava normal. Em outubro, quando eu fiz, já tinha subido, o meu PSA já tinha ido para 10,50, que já é um absurdo, porque o PSA gira em 0,02, 0,3. O meu já tinha subido, assim, em 9 meses. E aí eu fui fazer uma biópsia, o meu câncer já era intermediário, não era nem do início, já estava intermediário. De 6 a 10, que é o grau do câncer, o 6 é o normal, o 7 é o intermediário, de 8 a 10 já é agressivo. Ele é pequeno esse espaço. Então eu já descobri assim, já era intermediário, no grau 7. E aí fui fazer a cirurgia. Na cirurgia, descobriram que a minha próstata estava muito grande e o tumor já tinha encostado nas paredes. Aí como a coisa vai ficando complicada, mesmo você acompanhando. E aí, além de eu tirar a próstata, eu tive que fazer 35 sessões de radioterapia. Todos os dias fazendo essa radioterapia. Então, a prevenção é fundamental. Você tem que pegar no começo, ela vem lenta, silenciosa. Até no dia da minha cirurgia, eu estava correndo, fazendo corridas de 15, 20 quilômetros, não sentindo nada, 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 nada. Eu vou deixar bem claro para vocês. Desde o começo até o final da minha cirurgia, eu não tive um sintoma, eu não senti nada. Então, é uma doença muito silenciosa. Eu acho que na hora que você descobrir ou sentir uma dor, alguma coisa, já vai estar mais perigoso. Então, tem que trabalhar na prevenção. Segundo, para mim, foi o meu condicionamento físico para uma recuperação. Porque você não sabe o dia que você vai precisar do seu corpo. E aí eu caí numa cirurgia e a minha recuperação foi excelente, pelo meu condicionamento físico. Eu tinha que ficar quase, acho que 2 meses afastado depois da cirurgia. Em 15 dias eu voltei a trabalhar aqui. Já fiquei bem, fui recuperando. A recuperação foi ótima. Por quê? Você tem um condicionamento físico bom, você não tem pressão, não tem diabetes. Então, a recuperação é excelente. Então, isso também é uma coisa fundamental, você cuidar do seu corpo, fazendo seus exames e tendo uma atividade física, cuidando dele. Porque quando você precisar, é ele que vai responder lá após cirúrgico. E o terceiro, que é fundamental, que você fica meio sozinho quando descobre essas coisas e que te ajuda muito, que foi Deus. Eu me abri para ele, cheguei perto dele, conversei. Olha, falar para você, é a pessoa, tirando eu, é a pessoa que mais sabe o que eu passei. Nem a minha esposa sabe o que eu passei. E o que eu ainda estou passando. Porque essas coisas ainda estão meio complicadas. Ainda tenho que fazer vários exames. Porque na fase da radioterapia minha eu tive muito sangramento. Porque a radioterapia também ela é agressiva. É bem agressiva. Não é que nem a químio, mas é bem agressiva mesmo. Então, como eu tive alguns sangramentos, eu tenho que investigar. Então, quando você tem um câncer de próstata também, não acha que fazendo a cirurgia acabou. Você vai ter que acompanhar tudo isso vários anos e qualquer coisinha que apareça com você, seu médico vai querer investigar. Então, se cuide. Faça a prevenção, cuida do seu corpo e segue em frente, porque a vida está aí para ser vivida. Tá? Eu vou deixar para a Adriana, que ela que é a palestrante de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Vidala, por poder compartilhar. Foi difícil, mas foi ótimo para a gente ouvir essa história. Muito obrigada. Mais uma salva. Bom dia. Eu fiquei também contente com... Eu te conheço, acho que da infância, não sei da onde, se é do clube ou se é da escola, de vista.
É importantíssimo o relato dele, porque é sempre alguém próximo, né? E tem que lutar. E aí fala assim, então a prevenção não adianta? Adianta muito. Acho que um mês atrás nós perdemos uma colega que é médica de câncer de ovário, que também, quando foi diagnosticado, foi numa fase avançada. E nós, da mesma idade, então ficamos bem balançados com isso. Então, às vezes a gente, na correria do dia a dia, deixa o exame para lá, e o que ele falou, ele estava fazendo a prevenção e mesmo assim estava numa fase. Então, importantíssima a prevenção, né? Nós vamos falar um pouco de câncer de próstata aqui, vocês podem perguntar. Eu sou patologista clínica, eu trabalho em laboratório, sou responsável por um laboratório em Sumaré. Eu trabalho na rede Mário Gatti, agora eu estou deslocada para o Hospital Ouro Verde e eu faço parte da comissão dos prontuários, da comissão de ética e da comissão de óbito. Então, todos os óbitos que acontecem no Ouro Verde passam pela minha mão. E eu tenho visto uma coisa que ele falou também, que eu vou reforçar aqui, importantíssimo cuidar do corpo. Porque quando o corpo, realmente, você tem uma patologia, se você não se cuidou naquele momento que você precisar do corpo, você tem uma recuperação totalmente diferente. Então, nós vamos falar muito aqui de alimentação e exercício físico, que o pessoal está deixando de lado. Vamos lá. Então, o que é um câncer? Né? É um crescimento desordenado das células que pode invadir tecidos e órgãos. Quando ele invade, é porque pode já estar com metástase. Tá? Então, quando ele está localizado, é sempre melhor. E a gente só consegue pegar ele localizado quando a gente está fazendo esses exames preventivos. Uma das características é o quê? Que essas células vão se diferenciar entre si, né? E a velocidade depende do câncer, ou ele é lento, ou ele pode crescer muito rápido, tá? Ele vai invadir outros tecidos e vai, quando ele invade outros órgãos, ele é a metástase. Então, uma célula normal, de repente, por algum estímulo externo, ou também pelo próprio genoma de vocês, ela começa a diferenciar e aparece uma célula cancerosa aqui. Então, o câncer ele não tem uma causa única, né? Ele é multifatorial. Importantíssimo o seu genoma, né? O que quer dizer isso? Se alguém da sua família já apresentou um tipo de câncer, tá? No caso, no câncer de próstata é importantíssimo se o pai ou irmãos dessa pessoa já tiveram câncer. No caso nosso, das meninas, se a mãe ou tias apresentaram câncer de mama ou câncer ginecológico. O câncer tem uma característica familiar. Então, você nasce com o genoma e, de repente, de acordo com os fatores ambientais, você vai desenvolver ou não, tá? Então, as mudanças provocadas no meio ambiente, hábitos e estilo de vida podem causar diferentes tipos de câncer. Os fatores de riscos ambientais são denominados cancerígenos. Esses fatores alteram o que? O DNA que a gente nasce com ele. Então, qual que é a proporção? Então, 10 a 20% é culpa do código genético e 80 a 90% está relacionado com os fatores ambientais. Então, é aqui que a gente pode ter influência, como tabagismo, tá? Se não houvesse o tabagismo, 30% dos cânceres não existiriam. Às vezes tem empresas que têm exposição a agentes cancerígenos, né? Hoje tem uma regulamentação grande com o uso de EPIs, mas existe ainda benzeno, o pessoal que mexe com petróleo, a própria poluição que a gente está exposto, o que mais? Olha aqui, alimentação ultraprocessada, né?
fala assim, mas vocês não comem nada de hambúrguer, batata frita? Pode comer. Só que o que acontece é que mudou a alimentação, né? Então, está se dando preferência à alimentação ultraprocessada do que uma alimentação saudável. O que vocês acham que seria uma alimentação saudável? Sempre tem a mesma resposta. Comer frutas e verduras. Aí eu falo, ninguém é tartaruga aqui. O que é uma alimentação saudável? Vou perguntar para ela, vou pôr ela no fogo. A alimentação que você mesmo prepara, que você não compra alimentos industrializados. Então, assim, não é sempre que você vai conseguir produzir a sua própria alimentação, mas tem que ser incentivado. Por exemplo, entre vocês comerem tudo de caixinha, congelado, é lógico que no dia a dia alguma coisa vai ter que ser assim, mas entre produzir, fazer um macarrão, fazer uma lasanha, comprar o tomate fresquinho, fazer o molho de tomate, que o próprio tomate é protetor de câncer, do que comprar tudo em lata, tudo com estabilizante, tudo com corante, com conservante, entendeu? Isso é que gera mais indícios para a gente ter o câncer. Então, cuidado com as crianças, bolacha, salgadinho, tudo com muito sal e muito açúcar. Então, cada vez mais, jogar a fabricação do que a gente come mais na cadeia que a gente tenha, que a gente está produzindo, lógico. Entenderam? Então, assim, o que é alimentação saudável? Eu brinco assim, que é a alimentação que não suja o fogão. O que seria? Arroz, feijão, o normal do dia a dia. Uma salada, uma verdura, uma carne, um peixe, ou grelhado, ou cozido, ou assado. Tá? Não se pode, todo dia, comer lanche. Entendeu? Poder pode, mas depois vamos ter a consequência disso. Qual é a consequência disso? É o sobrepeso, né? O sobrepeso, a obesidade, que hoje está em torno de 54% na população brasileira. Então, como é que a gente calcula se a gente está acima ou não do peso? Vocês sabem? É pelo IMC, Índice de Massa Corpórea. Então, você pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado. Se você tiver até 25, tá ok. Pode fazer isso, que eu quero ver quem está até 25. De 25 a 30, eu acho que não. Não é? Se você não for me processar por injúria e defamação, porque é difícil estar abaixo de 25, não é fácil, não. De 25 a 29,9, sobrepeso. Acima de 30, obesidade. 1, 2, 3. Quem está aí abaixo de 25? Ninguém? Ah lá, tem um lá. Então, assim, precisamos tomar cuidado com o sobrepeso. Por quê? O que traz a obesidade e o sobrepeso? Que doenças que vocês conhecem? Diabetes, ele falou, diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, né? Diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, aí vem junto o infarto e o AVC, tá? Então, a gente chama de síndrome plurimetabólica. E o que acontece é o seguinte, quando você tem todas essas doenças, né, existe uma chance maior também de você estar com câncer, e aí a resposta realmente vai ser diferente. Outra coisa importante, quem tem filho aqui pequeno? Então, é que essa mudança de alimentação e o fato da gente não poder deixar filhos brincarem na rua por causa de violência, por causa, né, de atropelamento, o que acontece? A criançada está ficando comendo essa alimentação inadequada, né? E aumentando o peso, porque fica só no videogame. Põe a criança para andar, para você ver, em 5 minutos eles reclamam, eles não andam nada, né? Então, temos que tomar cuidado que hoje a diabetes tipo 2 não acontecia, que é a diabetes da pessoa mais gordinha. Não acontecia em criança e hoje acontece, por causa dessa mudança de estilo de vida, tá? Uma criança na idade de 12 anos, ela teria que gastar com exercício físico 2 horas por dia.
E é difícil uma criança que gasta isso, porque ela faz 2 horas de educação física na escola e mais uma atividade que a gente põe. Então, 2 horas de exercício físico seria ela fazer 14 horas de exercício físico. Se vocês somarem do filho de vocês, vocês vão ver que é difícil quem faz isso, tá? Então, Novembro Azul, como é que você chama? Priscila falou, cuidar da saúde também é coisa de homem. Hoje eles não estão com esse preconceito, né? Porque às vezes a gente vai marcar cabeleireiro, tem mais homem na frente fazendo a unha que a gente não tem nem vaga. Então, eles não estão mais cheios de preconceito. Então, graças a Deus que melhorou isso, né? Então, a próstata. O que é a próstata? É uma glândula, né, que produz o líquido que compõe parte do sêmen. Esse líquido ele vai nutrir e proteger os espermatozoides, né, quando a pessoa vai ter um filho, né? Tem o tamanho de uma noz, né, o tamanho de um caroço de pêssego, tá? E ela é localizada, aqui está a bexiga, aqui está a próstata, e a uretra, ela passa bem dentro da próstata. A próstata, ela abraça a uretra. Por isso é que nós vamos ver quais os sintomas que a pessoa pode ter quando a próstata cresce, naturalmente ao envelhecimento, que é hiperplasia benigna, ou num caso de câncer. E aí a uretra é o canal da urina que vem aqui para o pênis, tá? Então, que doença que nós podemos ter frequentemente na próstata? A prostatite, a hiperplasia benigna, que vai acontecer em todos os homens com envelhecimento, e o câncer, que é o mais temido, tá? Prostatite, inflamação e infecção. Hiperplasia, vai causar uns sintomas urinários. E o câncer, que nós vamos falar dele também. Então, o que é prostatite? Ela vai dar alguns sintomas irritativos ou obstrutivos, como o quê? A pessoa pode estar com uma infecção bacteriana, aí o que ela vai fazer? Ela vai colher um exame de urina e vai ver que tem bactéria, vai ter que tratar, tá? Qual o sintoma que ela pode ter? Ela pode ter dificuldade para iniciar a micção, dificuldade para parar o jato, pode estar sempre com urgência miccional, parece que toda hora ela está com a bexiga cheia e não está. Mesma coisa quando vocês têm infecção urinária, tá? O diagnóstico clínico pode ser através do toque retal, ou se tiver secreção prostática, a gente pega um cotonete que chama um suave, faz a ordenha dessa secreção, coloca numa placa e vê que bactéria cresce para usar o antibiótico por via oral. E o exame de urina, como eu havia falado para vocês, tá? Tratamento dessa prostatite: antibiótico, relaxante muscular e anti-inflamatórios, tá? Então é só uma inflamação desse canal. Hiperplasia benigna da próstata é uma doença benigna e ele caracteriza pelo aumento do volume da próstata. E quando ela aumenta, lembra que eu falei? É como se vocês pegassem uma cebola, não, que é muito grande, uma ameixa pequenininha e pusesse um canudinho dentro, que seria a uretra. Então, essa ameixa, ela cresce tanto para fora como para dentro. Então, quando ela cresce, ela afunila a uretra. Por isso que a pessoa tem essas alterações do hábito urinário. Então, ela inicia-se depois dos 40 anos e afeta metade dos homens com mais de 50. Presente em 90% dos homens com mais de 80 anos. Hoje, a expectativa de vida qual é? Quem sabe? 75, né? Eu pego vários pacientes lá, 80, 89, 90, 93, 97, 103. Então, é frequente. Então, hoje em dia, não é anormal pessoas com 80, 90 e 100. Por isso que é importante a gente estar cuidando do nosso organismo, que seria a nossa máquina para chegar com 100 anos, né? Sintomas, né, da hiperplasia: micção frequente, dificuldade em começar a urinar, jato fraco, gotejamento, urgência e retenção. Às vezes a pessoa tem urina, mas não consegue urinar tudo, ela fica aqui um resíduo na urina, na bexiga.
Diagnóstico, PSA, que é o hormônio produzido pela próstata, que ele pode estar aumentado tanto na hiperplasia como no tumor, tá? O toque retal e o ultrassom transretal. Nós vamos falar deles todos quando falarmos de câncer. Tratamento, olha aqui, estilo de vida, medicações e cirurgias. Estilo de vida, subentende. Tá mais tranquilo, difícil, mas tem que estar. Tem que trabalhar e tem que ter os momentos de lazer. A alimentação, importantíssimo, tá? E exercício físico. Não tem como vocês pularem essas duas etapas, tá? Importantíssimo. A alimentação está relacionada até com doença de Alzheimer. Então, câncer nem se diga, mas doença de Alzheimer. Então, é muito importante a gente se preocupar com a alimentação. Tá? Pela estatística do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o biênio de 2018 a 2019, estimativa de 68 mil novos casos de câncer de próstata. É o primeiro câncer mais comum nos homens, com exceção dos tumores de pele não melanoma. Então, por isso que é bastante frequente que ela colocou que na família tem muitas pessoas que tiveram câncer de próstata. Então, ele é o primeiro. Tirando os tumores de pele, ele é o primeiro que afeta os homens. Segunda maior causa de óbito no sexo masculino. Tá? 20% dos cânceres são diagnosticados em fase avançada e 25% dos homens com câncer vão morrer pela essa doença. Então, os outros 75% vão ter tratamento e muitos vão ter a cura, tá? Graças à prevenção. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais do que 55. Não é o seu caso, né? Então, mas você foi diagnosticado com 52. Então, eu tenho um conhecido lá que trabalhava comigo no laboratório, ele tinha na faixa de 40, ele tem, né? 45, 47 anos, aí foi nessas festas de final de ano que a gente faz, churrasco de final de ano. Aí foi jogar bola, só que ele também gostava de fazer bastante exercício físico. E começou a sentir uma dor nas costas. E achou esquisito aquilo, porque não melhorou com anti-inflamatório, não tinha caído nada. Aí fizeram um raio-x, tinha uma imagem esquisita, foi fazer uma tomo, tinha metástase óssea. Uma pessoa com menos de 50 anos, que tinha uma vida assim, com bastante exercício, não era usuário de drogas, não usava muito álcool, bebia, mas não era demais. Está com tratamento e está indo bem. Mas ele já pegou numa fase avançada, que tem a metástase. Então, ela é uma pessoa com menos de 50 anos. Né? É o mais raro, tá? Nós vamos falar quando que vocês têm que começar a fazer a prevenção. No caso dele também foi antes dos 55. Então, mas o seu pai não teve, nem irmãos. Tá. Então, trata-se de um tumor maligno. A maioria cresce de forma lenta, 15 anos para atingir 1 centímetro, por isso que ele não teve nenhum sintoma, tá? Pode não dar sinais. Às vezes o câncer de próstata era achado de necrópsia, tá? Quando a pessoa faleceu, vai ver, ele tinha, mas não morreu daquilo, né? Morreu de outras causas. Alguns podem crescer de forma rápida e acometer outros órgãos, que é a metástase. Considerado um câncer de terceira idade. Então, é um câncer para a pessoa preocupar a partir dos 60 anos. Cerca de 75% dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. Muitos homens, por medo ou desconhecimento, preferem não conversar ou não fazer exames sobre o assunto. Fazer o PSA, todo mundo concorda, de super. O problema é o toque retal, que o pessoal fica preocupado. Mas também, para que o toque retal? Né? Porque vai avaliar o tamanho da próstata, vai avaliar a consistência, se ela está mais endurecida ou não, e o urologista, com a experiência, ele também consegue palpar nódulos. Né? Então, é um exame que não tem um risco, né?
junto com o PSA é importantíssimo, porque ele fecha 80% da chance de pegar um câncer no começo, mas tem que ser em conjunto, PSA e toque retal, tá? Fatores de risco, então, idade acima de 50, pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60, exposição a aminas, que são comuns em indústria química, mecânica ou transformação de alumínio, exposição ao arsênico, exposição a produtos de petróleo, exposição ao escape de motor de veículos, excesso de gordura corporal e raça negra. Sintomas que a pessoa com câncer pode apresentar. Na fase inicial, pode não apresentar sintomas ou são semelhantes à hiperplasia benigna de próstata. O que eu falei da hiperplasia? Dificuldade de iniciar a micção, gotejamento, jato mais fraco, retenção de urina na bexiga, o que mais que nós falamos? E urgência miccional, parece que toda hora ela precisa ir ao banheiro. Na fase mais avançada, dor óssea, isso se tiver metástase, sintomas urinários e insuficiência renal. Dor ou sensação de queimação ao urinar ou ejacular. Sangue na urina ou no sêmen. Então, a detecção precoce, ela possibilita melhor chance de tratamento. Aqui seria a próstata normal, a bexiga, tá? Eu peguei a bexiga e cortei ela no meio. Então, vocês estão vendo ela de frente. A bexiga, aqui a uretra e a próstata abraçando a uretra, tá? Olha aqui o canal sendo normal. E aqui, quando um câncer invade, ele obstrui esse canal. Por isso que a pessoa tem os sintomas urinários, tá? Prevenção. Adotar práticas saudáveis diminui o risco. Ele combinou comigo, ele já veio antes, ele me facilitou minha aula. Alimentação saudável, dê importância. Peso corporal adequado, outra coisa. Vocês conseguiram fazer o IMC? Quem é que está abaixo dos 25? Ou tão bem. Então tá bom. Mas quem não tá tem que lutar, né? Tem que saber. Atividade física regular. Quem que faz aqui atividade física regular? Oh, tá bom. Gente, tem que fazer atividade também. Estou na padaria para comprar pão de queijo, não vale. Não fumar, evitar bebidas alcoólicas. Eu sei que todo mundo gosta de alguma bebida, mas assim, evitar o excesso, né? Outro dia tem uma moça que trabalha comigo lá no SAMI. Falou, a gente em 3 bebeu 78 garrafas de cerveja. Eu falei, o quê? Eu comecei a falar na cabeça delas. Falou que já diminuiu um pouco, agora só 8. Falei, nossa, eu estou fazendo milagre. Então. Imagina 78 garrafas de cerveja em 3 pessoas. Eu acho um pouquinho absurdo, mas vamos lá. Olha, alimentos, né, peixes como salmão ou outros peixes que têm ômega 3 ajudam na prevenção, ele minimiza a inflamação celular e fortalece. Olha aqui o tomate que eu falei, licopeno. Por isso que eles acreditam que o pessoal do Mediterrâneo, que usa bastante tomate, eles têm uma incidência menor de câncer. Também porque eles moram no Mediterrâneo, né? Não moram aqui no Brasil. Mas, não, estilo de vida, né? Melhor você comer tomate no Mediterrâneo do que aqui. Mas vamos lá, já que a gente não tem o Mediterrâneo, vamos comer o tomatinho mesmo. Eu sei que vocês aqui perto, vocês moram aqui em Souzas? Então, tem um monte, deve ter um monte de feirinha para a gente ir também, né? Se não for orgânica, a gente lava o tomatinho também mais, porque tem o fertilizante, mas lava o tomate, né? É pior já comer o tomate só de caixinha, de latinha, esse a gente vai evitar um pouco. Gente, faz molho, tem muita gente que cozinha, faz um pouco de molho e congela, não precisa ser feito na hora. Compra o tomate, congela e vai usando no dia a dia de vocês, tá? Brócolis, muito importante, chá verde, linhaça, são tudo alimentos meio difíceis, né, de estar na nossa rotina. Detecção precoce. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda avaliação anual individualizada com urologista. Homens, raça negra, a partir dos 45 anos.
Homens com parente de primeiro grau com câncer de próstata a partir dos 45 anos. Homens a partir dos 50. Então, a Abdala estava certo. Ele fez com 52 anos. Ele, a partir dos 50, tem que fazer, tá? E se você tiver esse risco aqui de ser negro ou parentes, então você vai começar com os 45 anos. Homens a partir dos 50 e homens acima de 75, realizar apenas aqueles que têm uma expectativa acima de 10 anos. Eu acho isso daqui é da Sociedade Brasileira de Urologia, mas eu acho que tendo recurso ou indo atrás, porque hoje tem bastante recurso, tem que fazer o exame independente. Como é que ele vai saber que ele tem 10 anos de vida ou não? Não dá para saber. Então, aqui, meninos, por Deus, as mulheres, por Deus, querida, é para o seu bem. As mulheres têm que levar meio arrastado, né? É preciso conscientizar os homens que a doença pode não apresentar sintomas. Então, esperar sentir alguma coisa para procurar um urologista é um erro grave. Eu vou dar a combinação aqui, o diagnóstico. O Abdala, ele introduziu bem minha aula. Acho que na próxima aula eu vou ter que levar ele para junto para falar. Então, são combinação de 2 exames. Lembra que eu falei? O PSA, que é o exame lá do laboratório, e aumenta bastante em novembro, pessoal. Mas eu tenho visto que as pessoas têm feito mais exames, tanto do PSA como outros exames também. Então, PSA, antígeno prostático específico, ele mede a quantidade de proteína produzida pela próstata. Valores: abaixo de 1 nanograma por ml, pouca chance de desenvolver o câncer de próstata. Atualmente, valores acima de 2 já podem apresentar risco de câncer de próstata. Entre 4 e 10, há uma chance entre 4 de desenvolver o câncer. No entanto, há homens com PSA menor que 4 e que têm câncer. Então, ele isolado, ele tem um valor, mas não é o mais importante. Lembra que eu falei para vocês? Tem que fazer o PSA e o que mais que eu falei? O PSA e o que mais que vocês têm que fazer? Toque retal. E também, se diagnosticar alguma coisa, vai para o ultrassom, para avaliar o tamanho. Então, vamos continuar. Então, o diagnóstico: exame clínico, exame digital retal, toque retal rápido e indolor, pode identificar alterações suspeitas na glândula. Avalia o tamanho e a textura da glândula, percepção de nódulos ou tecidos endurecidos. Havendo suspeita, nós vamos prosseguir o diagnóstico. Então, nós vamos fazer o ultrassom transretal com biópsia, só através de tirar um pedaço da glândula para saber se é um tumor ou se é uma hiperplasia. Hiperplasia é benigna, não precisa fazer nada. Só quando ela tem muito sintoma, aí a pessoa faz uma raspagem da próstata. Se for um tumor, vai ter que avaliar, fazer o estadiamento para ver como que vai ser o tratamento. Faz a biópsia e faz o estudo histopatológico. Além do ultrassom, pode fazer a tomografia, a ressonância, a cintilografia. Para quê? Para ver se tem metástase óssea. Tá? Então, aqui é o ultrassom transretal, que chega na próstata e tira um pedacinho e manda para o laboratório de anatopatologia. Tratamento: quando diagnosticado em fase inicial, grande chance de cura. A decisão do melhor tratamento envolve também idade, estado geral de saúde, estadiamento da doença, efeitos colaterais de cada terapia e a chance de cura. Então, quando o câncer está localizado, não tem metástase, tratamento curativo. Vai fazer cirurgia, radioterapia, é o que ele falou, lá, tá vendo? Ele já adiantou meu serviço. E bracterapia, que às vezes é o implante de sementes com radiação no local aonde tem o câncer. Então, se ele tira a maior parte do câncer pela cirurgia, e acontece que pode existir algumas células que ficaram. Então, a radioterapia acaba com essas células que ficaram. Tratamento, então, prostatectomia radical em alguns casos, efeitos colaterais que a pessoa pode apresentar, 1 a cada 5 homens, incontinência urinária. 1 a cada 3 homens pode ter problema de disfunção erétil. A
A RTU de próstata é só a raspagem da próstata, é só em casos paliativos, quando já não tem mais chance de cura. A recuperação da disfunção erétil ela pode levar de 6 a 36 meses. A reabilitação peniana ela vai depender da idade, da resposta da função erétil antes da cirurgia, ausência ou não de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e aderência às terapias recomendadas pela equipe médica. Então, o outro tratamento que faz necessário, além da cirurgia, a radioterapia, ela pode ser usada ou antes da cirurgia ou após a cirurgia, dependendo dos casos. Como efeitos colaterais, a pessoa pode ter diarreia, micção frequente, ardor a urinar, sensação de bexiga cheia ou hematúria, que é sangue na urina, tá? Dificuldades de ereção podem surgir, mas responde bem a medicamentos para disfunção erétil. Bracterapia são aplicações daquelas sementes radioativas na próstata. Então, quando a doença não foi diagnosticada rápido, quando você pega ela numa fase mais avançada, quando já tem metástase, é um tratamento paliativo. Você vai ter que fazer hormonioterapia e quimioterapia para prolongar a vida dessa pessoa. Hormonioterapia, o que é? É inibir os hormônios masculinos. Então, a pessoa, esses hormônios que são responsáveis pelo crescimento do tumor. Então, vai ter uma supressão androgênica. É como se fosse o homem, a mulher na menopausa, que acaba baixando os hormônios, é você colocar um homem mais novo na andropausa, né? Então, ele vai ter uma castração cirúrgica, se ele for fazer a retirada dos 2 testículos, ou uma castração química com medicamentos. Efeitos colaterais: perda de libido, ondas de calor, vai ter aumento das mamas, que é a ginecomastia, osteoporose, fraqueza, perda de massa muscular, pode ter depressão, por tudo isso que vai acontecer com a pessoa, e aumento de peso. Então, o tratamento, nessa fase mais avançada, também envolve quimioterapia, quando não responde bem à hormonioterapia, efeitos colaterais, perda de cabelo, inflamação na boca, náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite, hemorragias, reações alérgicas. E para finalizar, né? Qual é o efeito que a gente encontra bastante? É um efeito colateral importantíssimo, é a alteração na qualidade de vida e sexualidade desse indivíduo. Então, ele pode ter uma crise de identidade ao confundir masculinidade com desempenho sexual. Quando você faz essa ablação, que você retira testículo ou você dá hormônio para a pessoa não produzir mais hormônio masculino, é difícil, vai ter que ter todo um aporte para o casal, né? Nesse caso que o câncer está avançado. Hoje em dia, o SUS ele tem como recurso prótese de testículo e prótese peniana, que é regulamentado, né? Mas ele vai ter uma alteração importante de sensibilidade, né? Ele vai conseguir ter o ato sexual, mas ele não vai ter a sensibilidade, porque o nervo que é responsável pela inervação, ele é cortado na cirurgia, tá? Então, aqui é importante que os homens ficam bem de cabelo em pé quando a gente vai nessa parte, mas é importantíssimo saber por que a prevenção é tão importante, para não deixar chegar nessa fase avançada. Então, diminuição da capacidade de ereção, cansaço e fadiga, limitações físicas, sofrimento emocional com a retirada dos testículos. Tá? Então, é importantíssimo, eu gostei muito de vir aqui, dar essa aula, os homens estão tudo com o cabelo em pé. Falou de libido, ereção, o pessoal já... Mas é importante, né? Na vida sexual de um casal jovem, né? E hoje em dia, mesmo com o evento de Viagras e outros, as pessoas da terceira idade, que hoje em dia é 60 anos, a pessoa está super bem, né? Eu acho que a terceira idade daqui a pouco vai avançar um pouquinho. Estão tendo vida sexual, né? Então, assim,
E o que aconteceu até com esse pessoal que está tendo vida sexual, está tendo outros parceiros, começaram a ter aumento das ISTs, que é infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Não tinha risco da gravidez, mas começaram a ter parceiros e começou a aumentar casos de HIV, de sífilis, de gonorreia, no nossos avós, entre aspas, né? Então, aqui fica o que o Abdala deixou de recado e o meu recado também. No início, tudo tem uma chance excelente de cura, né? Então, façam os exames, vejam o risco. Se vocês conhecerem alguém que não façam, coloquem uma parte dessa parcela, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não faço, depois chega lá. Hoje em dia a medicina tem bastante recurso. Tem bastante recurso, mas tem coisa que, assim, quanto mais cedo a célula tiver contida num lugar, não se espalhar, é muito mais chance curativa. Vocês acompanharam agora como que chama o prefeito de São Paulo? O Bruno Covas. O que ele aconteceu? Ele teve uma trombose, né, no membro inferior e foi fazer os exames e encontrou um câncer no estômago, né, fazendo a investigação. Porque uma pessoa relativamente jovem tem uma trombose, se não tem outros fatores de risco. Só que, assim, graças a Deus que ele encontrou, ele não estava sentindo nada, só que ele já tem uma metástase, né? Então ele vai estar, ele está no Sírio-Libanês, o Albert Einstein, não lembro. Mas eles estão nos dois que eu brinco que o Sírio-Libanês ele ressuscita defunto, porque se tiver que morrer lá, nem Deus vai salvar, porque o que eles, né? A gente viu tantos casos gravíssimos e então, assim, ele que é uma pessoa que tem todos os recursos, né? Pegou o câncer de acordo com uma outra sintomatologia e pode até estar relacionada, que a gente chama de síndrome paraneoplásica, quando a gente tem um evento em outro órgão e quando a gente vai investigar é oriundo de uma neoplasia. Mas ele vai fazer tudo que tem de mais moderno e mesmo ele tendo a metástase, eu acho que ele vai ter uma sobrevida bem legal. Ele está muito otimista. Mas se vocês veem que acontece com todo mundo, né? Eu contei o relato dessa minha amiga que faleceu e eu tive um caso agora familiar que foi assim. O meu pai ele fez 84 anos. Ele tem um estilo de vida bom, que ele faz exercício, ele não fuma, ele não bebe muito e ele está sempre animado. E aí ele foi fazer um exame e estava tudo normal. Trata de hipertensão, né? Aí teve um ferro baixo. Aí eu, como sou de laboratório, já não gostei desse ferro baixo. Aí fomos investigar, tinha que fazer uma colonoscopia, né? Que é outro exame por causa de câncer de colo. Aí não é que ele pegou um tumor bem pequenininho no colo, que era maligno, lógico, ele é parente de médico, tinha que ser maligno, né? Não podia ser um pólipo. E aí a gente encaminhou para um endoscopista que já fez um tratamento que é retirar aquela mucosa e foi curativo. Então, assim, de um ferro baixo, né? Nós pegamos um câncer pequenininho, porque se ele começasse a sentir alguma coisa, já provavelmente já tinha que tirar metade do intestino, já uma pessoa, tudo bem que ele está super bem, mas é 84 anos, vai ter o sofrimento todo de acompanhamento dessa doença. Então, assim, exames são importantíssimos. Vocês têm que fazer acompanhamento com um médico que vocês confiem bem, peçam os exames necessários e quando tiver alguma coisa, vai até o final. Entendeu? Não adianta fazer, vou fazer exame de tudo. Não é assim. Tem que ter um histórico, tem que ter uma incidência maior, que nem agora meu pai teve esse câncer de intestino, todos os filhos têm que fazer colonoscopia. Então ganhamos uma colonoscopia grátis por causa do meu pai, uma beleza. Já marquei a minha também. A gente tem que fazer. É chato, mas tem que fazer, não tem jeito. É o único jeito da gente diagnosticar mais cedo. Então, eu estou colocando esse relato que acontece na família da gente. A gente não está esperando e, de repente, o negócio acontece, certo? Alguma dúvida do tratamento, do diagnóstico? Alguma pergunta, gente, para a doutora? Não tem relato disso. Não li nada relacionado. E tem bastante gente com vasectomia, mas eu acho o seguinte, esse número aumentado tem duas situações que vocês têm que pensar, tá? Uma que ele é bastante frequente e outra que ele está sendo bem diagnosticado.
Então, tem um lado positivo, diagnosticar cedo e tratar. Então, o número grande, ele tem que ser pensado, né, como saúde pública das duas maneiras. Uma que muita gente teria isso, lembra que eu falei? Tem gente que vai morrer de câncer. Quase 90% das pessoas vão ter câncer, vocês homens. Mas nem todo mundo vai morrer do câncer. Ele pode crescer lentamente e ser menos agressivo, entendeu? Então, é importante o número grande até para a política pública, né? De rastrear. Ah, vai fazer o PSA. Ah, não, eu me incomodo, eu quero fazer o PSA antes, você faz. Entendeu? Não precisa fazer com 30, porque a chance de ter é muito pequena, mas precisa fazer. Né? A partir dos 50, você, no caso, não tem pai, não tem irmão e não é da raça negra. A partir dos 50 você tem que fazer. Quando? Todo ano. Não pode deixar passar. Tá? Alguém alguma pergunta? Você até comentou agora que com 30 não tem relato. Você sabe se tem relatos de pessoas que teve na faixa de 30 anos, algo do tipo? Muito pouco frequente. Nunca peguei. Olha que eu pego. Eu faço prontuário, eu faço mais ou menos 400, 500 prontuários por mês. Né? Eu era do Mário Gatti, fazia lá, que tem bastante câncer também, no Ouro Verde também. É pouco frequente. A idade mais jovem é câncer de testículo, que é mais frequente. Tá? Mais de câncer de testículo do que câncer de próstata. No caso aqui, eu só vou citar um caso, uma pessoa com menos de 30 anos, que foi não é um primo direto meu, mas ele é da família, e ele teve que passar por esse tratamento do câncer de próstata. Com menos de 30? Então, mas é menos frequente. É isso que eu falei para você. Se você sentir alguma coisa ou achar, né? Eu tive uma amiga também que ela acabou de ter bebê, aí teve câncer de mama, ainda amamentando. E aí eu fiquei meio assim, porque quando aparece alguém perto da gente, a gente fica mais preocupado, né? E aí eu comecei a fazer mamografia, o nosso é mamografia, ultrassom de mama, o Papa Nicolau, ultrassom transvaginal, que hoje pega, porque tumor de ovário, só com ultrassom transvaginal para pegar. Quando a pessoa sentir que tem alguma coisa, aí o negócio já está grande. Mas a frequência, incidência que eu estou dizendo, né? Pode acontecer, mas é mais raro. Né? Então, assim, esses parentes dessa pessoa tem que fazer mais frequente. E ela pegou no começo? E curou. Então, excelente. Então, assim, hoje, o que a gente tem de recurso, fantástico. Né? Então, câncer, os linfomas, as leucemias, mas tem que pegar no começo. Né? Então, um exame bem feito, um hemograma bem feito, é alguma coisa, que nem o do meu pai foi um ferro baixo que eu não gostei, entendeu? E fui atrás. Né? Eu sou da área, então vocês têm que consultar com um médico bacana, assim, bacana que transmita essa confiança. E da parte de vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Né? Então tá bom. Todo mundo fazendo um pouco de exercício. Ache um tempo, gente, não tem jeito. Eu tenho uma vida corrida, minha filha está fazendo medicina, eu estou bem corrida para pagar essa medicina. Eu faço exercício de sábado e domingo. Não tem jeito. É o que eu consigo fazer. Meus amigos lá são jovens lá do Ouro Verde falam assim, mas da meia-noite às 6. Fala assim, geralmente eu durmo também, seus doidos. Vocês estão pensando até. Da meia-noite às 6, o que eu faço? Eu vou fazer academia todo dia. Eu chego em casa às 7 horas da noite. Eu tenho um menino de 11. Tem que dar atenção, né? Mas de sábado e domingo eu venho, eu for na caminhada, eu não consigo correr muito, que eu vou perder o pé. Eu vou na caminhada da integração, agora vai ter a caminhada da IP, que eu também vou. Eu procuro me manter ativa e ponho meus filhos também, porque não adianta, a gente tem que levar todo mundo junto. Entendeu? Quando eu me aposentar, esqueça, porque a gente vai aposentar muito, né? Então, o que ele falou, ele está muito certo. Se o corpo, ele responde ao que você tratou ele bem. Então, quando eu vejo uma pessoa logo cedo comendo coxinha frita com maionese, Coca-Cola de café da manhã, eu já arrepio, né? Então, assim, não podemos mudar, sabe? Já detectamos uns ali. Gente, olha, mas alimentação, gente, não queira ter Alzheimer, porque é muito triste. Eu pego bastante pessoas com Alzheimer, aí a pessoa
fica acamado, não sabe mais quem é, se tem um evento, um AVC, tem que usar fralda, dificuldade de mobilidade se a gente não faz exercício, né? É interessante a gente chegar com 70 anos, 80 anos, andando bem, passeando, sabendo onde está, sabendo quem é, né? O contrário é bem triste.